O Grêmio gostaria, o Grêmio quer o Gabigol? Sim, quer. Tanto que fez uma sondagem para ter esse jogador que está com uma dificuldade de renovação de contrato com o Flamengo. É um grande jogador. Segundo ponto, o Gabigol também é uma marca, assim como era o Soares. Ele agrada as crianças, ele venderia camisa, ele traria muita atenção para o Grêmio. E aí... O Flamengo, até nas palavras do presidente Rodolfo Landim, não está nem perto de uma renovação com o Gabigol, né? Ele se manifestou oficialmente lá na chegada da delegação em Orlando. O que motiva o Flamengo aí atrás do Luiz Henrique? Na Espanha se fala mesmo em 18 milhões de euros. Um investimento muito alto. O Flamengo pagou à vista a multa do De La Cruz, 16 milhões de dólares. Já é um investimento muito alto, um fôlego que tem que ter muito grande, já compromete bastante. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Tudo sobre o mercado da bola do Mengão. Olha a notícia que vem lá do Sul, galera. O Grêmio quer o Gabigol. Como é que é? É isso mesmo? Quer saber mais? Assista o vídeo até o final. Tem aqui o mercado da bola do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa, querendo contratar jogadores. Tem novidade por aí, hein, cara? Saiba quem pode chegar no Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para você não perder nada, marca todos, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos aqui para este vídeo. No final a gente comenta aí sobre as contratações. Simbora. É o seguinte, como você colocou, né? O Grêmio gostaria, o Grêmio quer o Gabigol? Sim, quer. Tanto que fez uma sondagem para ter esse jogador que... tá com uma dificuldade de renovação de contrato com o Flamengo, né? Uma coisa que vem se enrolando, a pedido do Gabigol muito alta. O Grêmio fez uma sondagem. Por que o Grêmio entende que o Gabigol seria interessante no Grêmio? Porque ele se encaixa em tudo que o Grêmio está procurando nesse momento para um camisa 9. Desde a saída do Soares, o Grêmio procura um jogador, repor um jogador para essa posição de camisa 9. E o primeiro quesito, claro, é a entrega dentro de campo. E o Grêmio entende que dentro de campo o Gabigol dispensa comentários, né? Faz gols, é goleador, faz gols decisivos, é um grande jogador. Segundo ponto, o Gabigol também é uma marca, assim como era o Soares. Ele agrada as crianças, ele venderia camisa, ele traria muita atenção para o Grêmio. E aí, nesse modelo de negócio, o Grêmio também conseguiria investidores para ajudar, por exemplo, num salário, para ajudar, quem sabe, uma rescisão de contrato com o Flamengo. Mas aonde o Grêmio esbarrou nessa sondagem que fez para o Gabigol? Justamente nos valores. São muito altos os valores do Gabigol, tanto com o Flamengo, que ele tem um contrato até o final do ano, então não é algo muito simples, que ele vai se desvencilhar do Flamengo logo. Então o Grêmio teria que ter uma negociação com o Flamengo e, claro, os valores salariais com o Flamengo. E a gente foi atrás dessa história, esse foi o primeiro retorno que eu tive do Grêmio. Como você falou, através da nossa produção, através do site ESPN.com, a gente teve a palavra do Renato dizendo que não tem nenhuma possibilidade. Renato dizendo que ele descartou veementemente que o Gabigol estaria vindo para o Grêmio, inclusive que ele teria ligado para o Gabigol, embora os dois tenham uma grande relação. Pelo staff do atleta também não chegou nada. Então o que teve nesse momento? Uma sondagem do Grêmio. Assim como o Grêmio vem fazendo sondagens por outros jogadores que quer para a sua posição de centroavante. A gente sabe que o Grêmio já tentou lá atrás o Funes Mori, e assim chegou até avançado, o Boubacar, fala-se muito no Caio Jorge também, né? Um jogador que pertence à Juventus, está no futebol italiano. Então, são nomes que o Grêmio está vasculhando o mercado para trazer para essa posição de camisa 9. Mas o Gabigol, nesse momento, uma negociação muito difícil, olha, diria quase impossível, nesse momento, o Gabigol jogar no Grêmio. No tempo segue aquela história, não é, Berton? Pode continuar aqui com a gente para a gente seguir conversando. A história da renovação do contrato dele com o Flamengo. O contrato vai até, não é, Pedro Henrique Torre, o final desse ano. Mas já existiu essa conversa, essa especulação toda naquele momento do interesse do Corinthians, se o Flamengo renovaria o contrato ou não. Essa sondagem, esse interesse ou essa especulação, tudo isso pressiona mais o Flamengo nessa história ou não? O Flamengo segue muito tranquilo e seguro, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço a todos aí mais uma vez. Olha, o Flamengo, até nas palavras do presidente Rodolfo Landim, não está nem perto de uma renovação com o Gabigol, né? Ele se manifestou oficialmente lá na chegada da delegação em Orlando.
Eu até tinha perguntado ao Marcos Braz de forma mais direta na apresentação do De La Cruz, ele deu uma escapada por ali, porque a palavra do agente do Gabigol é de que há um acordo verbal para a renovação. O presidente Rodolfo Landim falou nem perto disso. Então há um ruído muito grande entre as partes sobre isso. O Flamengo não mantém o discurso ali de que gostaria de permanecer com o jogador, etc., mas as ações não vão muito nesse sentido. Obviamente que o Gabigol vai ser sondado de todas as maneiras por várias equipes, até porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe se ele de fato não renovar com o Flamengo. Mas o Flamengo, a questão que pega é que assim, aquela informação que a gente tem, que ele tinha acertado ali, encaminhado pelo menos no fim do ano passado, um pouco mais de 20% de aumento, e aí receberia um valor em luvas, e aí teria algumas questões em metas também. Seria um valor alto que aí foi barrado na cúpula rubro-negra. Mas essa questão foi desenvolvida no futebol e barrado na cúpula rubro-negra. Então fica muito nessa situação de resolver o ruído entre as partes mesmo, entre a diretoria e a parte do Gabigol. É isso que pega nesse momento, porque a torcida, há uma parte ali que pode torcer um pouco o nariz, mas é uma grande parte que apoia também o Gabigol. Mas o Flamengo está deixando isso mais para frente. No momento, está buscando reforços, como por exemplo mesmo o Luiz Henrique lá na Espanha, que é onde está concentrando forças nesse momento. O Betis está fazendo jogo duríssimo também, não quer, enfim, liberar sem ser com a opção direta de compra. O Flamengo gostaria de uma opção de empréstimo e aí depois sim realizar essa compra no final do acordo. E a gente está vendo, Pedro, até números aí do Luiz Henrique contra os outros atacantes do Flamengo, né? O jogador ali atuando pelo Betis na temporada ou no ano passado. Foram 41 jogos, 2 gols e 6 assistências. Não era um titular absoluto, até passou a ser nos últimos jogos, né, Prats? Mas em comparação com outros jogadores do Flamengo, o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Luiz Araújo, também pelo Atlanta, claro, o Gabigol e o Pedro. Bom, na questão aí de gols, Pedro sobra, né? Olha isso aqui, ó, Luiz Henrique, 41 jogos, 2 gols, 6 assistências. Bruno Henrique, 38 jogos, 7 gols e 2 assistências. Cebolinha, 64 jogos, 6 gols e 10 assistências. Luiz Araújo, 43 jogos, 6 gols e 3 assistências. Gabigol, 58 jogos, 20 gols e 4 assistências. E o Pedro dispensa comentários, né? 61 jogos, 35 gols e 4 assistências. Quem é Luiz Henrique perto dos craques do Mengão, né? Longe, 35 em 61 jogos. Antes da gente aprofundar até na história aí do Luiz Henrique, sobre o Gabigol, me parece que essa indefinição é muito mais sobre a renovação do contrato do Gabigol do que sobre uma possível saída neste momento do Gabigol, seja para o Corinthians, como foi tentado e especulado, né, Mário? Ou agora o Grêmio com esse sonho, essa sondagem que o Berton traz para a gente também. Parece que nesse aspecto já está resolvido, né? Assim, de sair agora. Tanto que já jogou, o Tite já mostrou a intenção, ele se apresentou antes, fazendo a pré-temporada. Então, assim, me parece um negócio muito difícil para agora. Mas isso não impede das conversas acontecerem, começarem, ganharem corpo para, né, quando ele já poder assinar um pré-contrato, isso voltar à tona. Eu lembro que ano passado, quando a gente falava da saída ainda do Soares, nessas conversas aqui, eu falei assim, eu tenho um nome para substituir o Soares, para chegar perto em termos de impacto, né, de jogo mesmo, seria o Gabigol. Mas para eu falar é fácil, né? Porque eu não preciso assinar a multa, não preciso pagar nada, né, Prats? Sem dúvida, eu né, só Bruno? Falo aqui, pronto. Os dirigentes que se virem para realizar. Você fala e vê o barulho que aquilo causou, né? Isso é uma coisa. Agora, mas barulho não daria? Muito, muito. Não, assim, barulho ainda continua. Se tem uma coisa e se tem alguém que é beneficiado por esse nome para cá, nome para lá, interesse de muita gente, a mídia que causa, a repercussão que tem, é o Gabriel. Ele é o grande vencedor sempre nessa história, né? Sempre, porque ele tem contrato com o Flamengo, tem uma bela remuneração, tem um contrato em vigência ainda e toda hora ele vê o nome dele comentado por muita gente. Corinthians que quer, é o Renato que conhece, o Grêmio pensou e sonhou com ele. É o Flamengo que, no primeiro momento, não demonstrou muito interesse em conversar até o contrato terminar e ele pode sair no meio do ano, ou pode assinar com outra equipe no meio do ano. O Gabriel está sempre na mídia. Sempre na mídia. Bem ou mal, sempre é um nome comentado, sempre é um nome especulado, sempre é um nome que muita gente se interessa, mas os nossos companheiros falaram muito bem.
O contrato é muito bem amarrado, a remuneração é muito alta. E se ele vai ficar ou não no Flamengo, o Flamengo não está pensando nisso agora. E acho que o Flamengo tem a sua razão de não pensar nisso agora. Ele tem mais um ano de vínculo. O ano passado ele não terminou bem o ano. Ah, mas e se ele não tiver realmente nos planos do Tite? O Flamengo não tem que pensar nisso agora? Eu acho que é uma situação que é o Gabriel agora, de graça. A situação do Gabriel é o Gabriel que tem de mostrar se vai ou não jogar bem. Eu acho que é uma situação que o Tite está muito tranquilo, que o Flamengo está muito tranquilo, que o Gabriel, em relação a contratos, está muito tranquilo também, porque ele sabe que se ele não ficar no Flamengo, muita gente vai querer. Agora, quem tem de dar uma resposta em campo é o Gabriel. Não é apenas o Tite, a comissão técnica do Flamengo. Quem terminou o ano em baixa foi o Gabriel. Quem teve chance para jogar bem e não conseguiu jogar nos últimos meses foi o Gabriel. Se ele vai jogar agora bem ou mal, veremos, a bola está com ele. Fala, Mari. Não, é isso. E a tentativa do Tite, né? Já nesse primeiro momento, a gente conseguiu ver de Campeonato Carioca, deslocando ele um pouquinho, colocando ele no lugar do Arrascaeta, dando essa liberdade para ele auxiliar até o Pedro, né? Tem liberdade para chegar, mas também tem outras funções. Vamos ver, né? Sobre a responsabilidade do Tite em dar a oportunidade e o encaixe e a parte dele de entregar. Porque no Grêmio nem existiria essa disputa ou essa conversa, não é, Berton? Chegaria para realmente ser o titular absoluto, essa disputa seria o rei aí direto, não é, Berton? Ah, chega e joga, Bruno. Não tem a menor dúvida disso, né? Entre os jogadores que o Grêmio tem hoje no ataque, o Grêmio tem o João Pedro Galvão, né? O André Henrique, o Grêmio adquiriu agora o poder de compra do Atlético, mas justamente por isso, por entender que hoje não tem assim um camisa 9 afirmado e claro, né? E tem que relembrar, perdeu o Luis Soares, o Grêmio quer uma reposição à altura. E essa notícia do Gabigol, embora desmentida agora até pelo próprio Renato, quem alimentou esse sonho do torcedor do Grêmio foi o próprio Renato. Na entrevista coletiva que ele deu após a derrota em Caxias do Sul, ele disse, olha, nós temos 2 nomes que qualquer um agradariam a todos aqui. A diretoria, o Grêmio, a torcida, a imprensa. E aí, bom, é como você falou lá no início, né? Quando você disse o ano passado ainda, qual é o nome para substituir o Soares? Hoje, que entrega dentro de campo, que tem uma marca muito forte fora dele, que agradaria, por exemplo, investidores. Hoje o Gabigol é, talvez, uma das maiores marcas do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida disso. Então, se especulou esse nome do Gabigol, o Grêmio chegou a fazer uma sondagem, mas de fato os valores são muito difíceis. O Grêmio segue no mercado, tá? Como o Renato disse, o Grêmio tem nome, está trabalhando, espera até essa semana, quem sabe, anunciar ainda o seu camisa 9, quer anunciar o quanto antes, porque tem toda a preparação para Libertadores. Eu falei aqui, né, alguns nomes como Caio Jorge, o Rodrigo Muniz também é um nome que vem bastante falado, até passou pela base do Flamengo, tá na Premier League, no Fulham. Como eu falei antes, né, tentou Aboubakar, tentou outros nomes, mas tá muito difícil essa busca por esse camisa 9. O Grêmio quer um jogador que, primeiro, eu repito, entregue dentro de campo e, se possível, também traga toda a atenção aí de bastidores, de investidores, venda camisa, sócios, enfim. Se puder unir as duas coisas, melhor ainda, mas essa conta tá bem difícil de fechar. O Renato, o Berton contou pra gente. O Luciano Borges conversou com o Renato. O Renato falou que não conversou com o Gabigol. Não deveria ter conversado? Mas o Berton e o Pedro Henrique relataram, é claro que sim, claro que conversar com o Renato... Eu conversaria, se eu sou o Renato. Sempre mexe, Bruno, mas a situação contratual ela não pode ser tirada do contexto. É um contrato que é muito bom. Mas deixa o Gabigol falar isso. E é um jogador muito caro. Professor, meu contrato aqui. Então, pode ser, poderia ser, né? Ou ouvir do Gabigol, né? Se vocês resolverem a questão do meu contrato, eu topo, né? O problema para o Grêmio agora é o seguinte... Como a gente ouve falar, e o torcedor do Grêmio, depois do Soares, que foi realmente um ano muito especial do Soares com o Grêmio e do Grêmio com o Soares, começa Aboubakar, Gabriel, a exigência começa a ficar muito alta. Depende do nome que você traz, em um primeiro momento você tem de ter uma repercussão negativa que aí os dirigentes têm de segurar, exatamente. O Renato tem que segurar também. O Renato, se ele está alimentando um sonho, ele citou nomes que são indiscutíveis, e chega em um primeiro momento um nome que é discutível, né? Acho que é do Renato também, dá cara. Renato, que muitas vezes sai do trabalho de treinador, diretor, presidente, no futebol ainda mais, ele também tem que explicar. Olha, a gente falou aí, ouviu falar no Gabriel, mas aqui não saiu nada. Veio um outro jogador, vamos apoiar esse jogador que vem. Isso pode gerar um impacto no elenco, né? Claro que sim. O campeonato já começou, o Grêmio ele já está precisando entender como que ele vai entrar firme nas competições nessa temporada, né? Ele olha para o lado, ele vê um Inter que se movimentou muito no mercado, e ele vê um Grêmio que perdeu o seu principal jogador, com um pouco mais de cautela. Então, você também tem que tomar cuidado para você ter ali
não perder o controle do elenco que você tem agora e não causar um impacto negativo com esses nomes tão... Então, porque no caso do Flamengo, não é, Pedro? O Flamengo, ele especula muito, ele vai atrás, até pela condição econômica que tem, favorável, ele vai atrás de grandes jogadores. Ele não consegue contratar todos. Mas se não contratar um, contratar outro. Se não vier o Luiz Henrique, vai ter outro cara de impacto, como teve o Cebolinha, como teve o Luiz Araújo, na verdade, Prats? Como teve o De La Cruz agora. De La Cruz, que é um nome de então. impacto. Vinha é um nome de impacto, porque a gente, quando pensa nesses jogadores, a gente pensa na seguinte situação. São jogadores testados e aprovados. Para esses jogadores não darem certo, tem que ter muita coisa errada, né? Porque a tendência é que esses jogadores consigam dar certo. Claro que não é uma garantia, né? Mas agora, são jogadores que chegam com um valor muito alto. Talvez nenhum clube do Brasil conseguiria contratar como o Flamengo contratou. É que aí não é o jogador, é você montar o time. Exatamente. Não é você isso. encaixar nisso em um esporte coletivo. É isso aí. É isso. O Cebolinha é um exemplo, né? Ele não rendia, mas ele não desaprendeu a jogar. Tanto que com o Tite ele voltou a jogar bem. E quando o Prats fala para esses jogadores não darem certo, tem que ter muita coisa errada, o Flamengo tinha. Isso. O Flamengo tinha muita coisa errada. O Flamengo tinha a preparadora agredindo o atleta, dirigente se envolvendo em briga com o torcedor, enfim, no meio do shopping. Então tinha muita coisa errada no Flamengo. E é muito difícil isso não... Porque é uma bola de neve, né? O elenco começa a não dar resultado, a parte interna tá um caos, e aí o Tite chega com essa... Tamanho que ele tem. Com o tamanho que ele tem, com a comissão que ele tem, né? Com o profissionalismo que o Flamengo precisava, e aí ele dá essa tranquilidade para aí sim você poder dar liberdade para o jogador desempenhar. Ô Pedro, por que assim o nome do Luiz Henrique? É aquela história de oportunidade que apareceu? A comissão do Tite entende que ele tem característica que outro jogador no elenco não tem, que o elenco precisa desse jogador? O que motiva o Flamengo a ir atrás do Luiz Henrique? O Tite gosta muito do jogador, né? Externo, desequilibrante, lembra disso que o Tite falava bastante? Lembra aquela lista também de 55 nomes, pré-lista, né, para a Copa do Mundo? Luiz Henrique estava nela. Então o Tite gosta bastante do jogador. E aí via com uma possibilidade ali, que era um jogador que não estava totalmente... ainda não está, né, totalmente firmado lá no Betis, na Espanha. E agora, até estava falando na minha primeira participação, teve 2 bons jogos, assim, 2 boas participações pelo Betis, e até os torcedores lá brincando. Pô, justamente agora que o Flamengo está atrás dele, ele teve essas 2 boas participações para dificultar o negócio. Mas o Betis tem interesse apenas em vender esse jogador, espera até, de repente, outros interessados no próprio mercado europeu e faz o jogo duro. Ali na Espanha se fala mesmo em 18 milhões de euros. Um investimento muito alto. O Flamengo pagou à vista a multa do De La Cruz, 16 milhões de dólares. Já é um investimento muito alto, um fôlego que tem que ter muito grande, já compromete bastante. Então, para você fazer outro investimento desse porte, ainda que parcelado, é muito difícil nesse momento. Então, a ideia do Flamengo é um empréstimo com a obrigação de compra no final desse acordo, repetindo, como foi feito com o Pedro na Fiorentina, por exemplo. Você paga um valor pelo empréstimo, aí ao final desse acordo, você desconta o valor ali de que você já tinha pago pelo empréstimo. Então, é essa operação que o Flamengo tenta e não tem muito jeito. Tem que esperar o mercado se fechar lá na Europa, dia 31 de janeiro, a janela se fecha. Aí, se o Luiz Henrique não for para nenhum lugar, de repente as chances até crescem. Depende também da lábia, né, do Marcos Braz e do Bruno Spindel lá com os dirigentes do Betis. O semestre passado, né, estive lá em Sevilha com o pessoal do Betis, com a Liga Experience aqui pela ESPN, e o Luiz Henrique, ele me parecia muito feliz e adaptado lá à cidade. Acho que até ao contrário do que era o Pedro na Itália, que queria voltar ao Brasil por causa de Copa do Mundo também. Não me parece que essa seja hoje a realidade que o Luiz Henrique viva lá, né? Ele parece que gosta muito do muito local, cedo do pra clube. bater e voltar. As pessoas gostam dele. Não sei se alguma coisa mudou, né? De algumas semanas para cá. Mas, enfim, a gente vai acompanhar, então, com o Pedro Henrique Torre também trazendo essas informações para a gente. Obrigado, viu, Pedro? Até mais. Vamos lá, então. Vamos comentar sobre isso, né? O sonho do Grêmio, então, é ter o Gabigol. O sonho do Renato Gaúcho era que o Grêmio tivesse condições de contratar o Gabigol. Só que fica só nisso, né? No sonho, porque o Gabigol é um jogador muito caro. E eu acredito que até o fim do ano o Flamengo vai renovar com o Gabigol. Eu não acho que o Gabigol vai sair do Flamengo e acertar com outro time brasileiro.
eu acho que ele vai ser recuperado, eu acho que ele vai desempenhar bem, acho que o time vai encaixar bem e ele vai entrar no segundo tempo, vai fazer os gols dele. As coisas vão acontecer, cara. Na hora que ele fazer o primeiro gol na temporada, ele vai desencantar, né? Foi assim com o Pedro também no ano passado. O Pedro teve uma fase ruim, depois que ele voltou a fazer os gols, desencantou de vez, né? E tá aí o Pedro hoje como artilheiro do Flamengo, né? Na temporada passada, neste ano já fez 2 gols em 2 jogos e eu acho que isso pode acontecer também com o Gabigol. Então, assim, para um clube brasileiro contratar o Gabigol, por mais que ele saia de graça do Flamengo no final do ano, o Gabigol quer luvas. E as luvas que o Gabigol pede é 50 milhões de reais. Não é tão barato, né? Só que assim, levando em conta o valor do cara, o tamanho do cara, se torna barato se for pagar só esse valor de 50 milhões de reais. Porque, veja bem, a gente está falando do Gabigol, um artilheiro, né? O cara que ganhou Copa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores com o Flamengo, né? Só isso, né? Fora os outros títulos, se eu não me engano, são 11 títulos que o Gabigol já ganhou com a camisa do Mengão. Hoje em dia, todo jogador é caro, né? Então, assim, se você for pensar 50 milhões pelo Gabigol, se for pagar as luvas, é barato. Já que o Flamengo está pagando aí 43 milhões no lateral, já que o Flamengo pagou 80 milhões no De La Cruz, então você entende que é um valor acessível, né? Agora falando do Luiz Henrique, eu mostrei aqui para vocês durante o vídeo as participações em jogos, em gols e também assistências. Todos os atacantes do Flamengo têm mais gols e assistências do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador comum, super valorizado, estão pedindo 18 milhões de euros, cara, nesse jogador. Eu acho um absurdo. Eu não entendo essa insistência do Flamengo nesse jogador. Não sei por que o Flamengo quer tanto esse jogador, cara. Alguma coisa tem, não é possível. O Flamengo precisa de um zagueiro e precisa de um lateral direito. E os caras querendo investir nesse jogador. Sendo que lá na frente temos Matheus Gonçalves, temos Luiz Araújo, temos o próprio Bruno Henrique que pode jogar por ali, temos o De La Cruz, temos o Gabigol que pode jogar pela ponta direita. Pra que querer esse jogador? Eu não entendo, sinceramente. Temos que contratar pontual, mais um zagueiro e um lateral direito. Só isso, Flamengo. É difícil fazer isso? Parece que é, né? Parece que é bem difícil. Muito bem, galera. Os dias dirão, né? Vamos saber lá na frente o que vai acontecer, né? Tomara que esse cara não venha. Eu só quero que o Flamengo contrate um bom zagueiro e um bom lateral direito. Só isso, não peço mais nada neste ano. Valeu, só quero títulos, né? Lógico, quero os títulos aí. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!